Oi, eu espero que você esteja bem. Eu queria hoje trazer uma conversa aqui com você a respeito de comparação. Eu sei que todo mundo fala para a gente não comparar a nossa grama com a grama do vizinho, para a gente não se comparar, principalmente em tempos de tanta expansão de rede social, que realmente é prejudicial. A gente, dentro da rede social, a gente vê recortes pensados, recortes felizes, recortes apenas de conquistas, e a gente não percebe tudo que existe no offline. E isso realmente pode trazer a sombra, o ego do complexo de inferioridade. A gente acaba sendo atingido por esse lugar que gostaria daquela receita de felicidade, daquele recorte de vida daquela pessoa que a gente está vendo. E isso costuma frustrar, costuma muitas vezes a gente, mesmo negando, mesmo inconsciente, trazendo a questão da sombra, da inveja, faz com que a gente muitas vezes esqueça de olhar as coisas boas que existem na nossa história, olhar para nossa trajetória como o eixo principal de existência aqui na Terra. É natural que isso aconteça, é normal que isso aconteça, mas a gente precisa cada vez mais se conscientizar que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua trilha para caminhar, para passar. Lembra que eu já falei sobre a história da gente vir com um mapa e uma planta? Então, cada um tem uma planta única que é para se autoconstruir, para se desenvolver enquanto a gente caminha através do mapa. E esse mapa é muito diversificado para cada pessoa. E se você juntar um mapa e uma planta, imagine a infinidade de diversidade que vai existir a partir da junção dessas duas coisas. Então, o ideal é que cada vez mais a gente se conscientize que a gente tem o nosso próprio caminho, a nossa própria essência, nosso próprio passo, ritmo de evolução. Sim, dentro disso a gente pode escolher, né? Eu acredito que o livre-arbítrio ele atua muito mais na nossa escolha de expansão de entendimento, de conhecimento, de consciência. Porque a partir dessa expansão, a partir do momento que eu busco ampliar o meu leque de visão, o meu olhar, a partir do momento que eu busco mais amplitude sobre as coisas e principalmente sobre mim e sobre a minha história, eu consigo enxergar coisas que antes eu não via. Eu consigo perceber caminhos que talvez antes tivesse bloqueado. E para você vai ser a mesma coisa. Nesse sentido, nós somos todos iguais. Dentro das nossas diferenças, a forma que a gente vive os desafios, eles são alternados, eles são diversos, e dependendo da época, muitas vezes a gente está passando por coisas muito similares, mas que convergem para esse caminho de crescimento e evolução. Por isso que eu acredito muito nesse trabalho da gente fazer autoconhecimento para dentro e trabalhar a espiritualidade na prática, para cima, porque o caminho é para dentro, para que de dentro possa ir para cima. A gente tem, né, o eixo, eu já falei sobre isso aqui, tem algum vídeo falando sobre isso. A gente tem esse eixo das quatro esferas da nossa história, da gente como protagonista da nossa história. Então, o mental, o emocional, o físico e o espiritual. A gente precisa convergir essas quatro esferas, esses quatro pontos, para que forme uma esfera no meio que seja a nossa esfera de centro de força, aonde a gente equilibra esses quatro pontos. E dentro desse centro de força, quanto mais próximo a gente estiver do centro, mais a gente está próximo do nosso ponto de poder. Esse ponto de poder é o que faz com que a gente tenha consciência de todo o nosso processo, que faz com que a gente viva com presença toda a nossa história e a partir dali a gente consiga manifestar coisas que antes a gente não manifestava. Quanto mais longe desse centro de força, quanto mais longe desse ponto de poder, mais difícil fica da gente fluir com a vida.
Então, quando eu estou nesse centro de força, ou quanto mais próximo ainda do ponto de poder, que é aquela interseção dos quatro, né? Imagine uma linha vertical e uma horizontal. A partir de um certo ponto, você já tem uma esfera bacana. Mas quanto mais você vai para o centro, mais você evita essa questão de comparação, porque você entende o teu processo e começa a caminhar olhando para dentro e para cima. Mas uma outra reflexão que eu queria trazer aqui hoje, e que eu acho muito importante, que aconteceu comigo, dentro do meu processo de história, é que eu sempre falava assim: não se compare com ninguém, se for para se comparar, se compare com você, seja melhor do que ontem e amanhã seja melhor do que hoje. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque às vezes até essa comparação pode trazer algum tipo de frustração para a gente. Se a gente olhar e se apegar ao nosso passado, se a gente olhar apenas uma esfera, uma lacuna, um assunto da nossa história, por exemplo, um tempo atrás eu tinha um relacionamento legal, hoje eu estou separada e eu queria ter alguém. Se a gente faz essa comparação, a gente acaba se sentindo mal com a nossa própria trajetória. Se a gente se compara e esquece de ter um momento de consciência, de presença, a gente acaba fazendo o mesmo tipo de comparação que existia fora, a gente acaba fazendo com a gente mesmo. E não é um lugar justo, não é um lugar bacana. Por quê? Porque cada momento é um momento. Se eu olho para trás e por algum motivo no somatório de tudo vejo que eu estou melhor, e com certeza a gente está, se a gente pegar o somatório, é válido. Eu cresci, eu aprendi, eu amadureci. Mas se a gente se apega a alguma coisa do passado, se compara e sabe que lá estava melhor, sente que lá estava melhor, a gente acaba, de uma certa forma, por algum momento, ou por muitos momentos, vivendo no passado. E a gente não pode viver no passado, é o passado que vive na gente. Então, essa comparação, às vezes, se a gente não tomar cuidado, ela também vai trazer à tona essas sombras, também vai trazer à tona a tristeza, a raiva, a frustração. Então, eu queria trazer essa reflexão agora para a gente pensar que tudo é processo, para a gente pensar na nossa vida como uma grande escola, onde a gente está passando pelas séries, pelos professores, pelas lições, e que cada etapa é uma etapa. Cada etapa é algo necessário para que eu vá crescendo dentro desse processo de evolução, dentro e de dentro para cima. Porque assim a gente evita esses momentos de eu tinha um melhor emprego, eu ganhava mais, eu estava mais feliz quando eu morava em tal cidade. Entende? Se a gente fica com esse olhar, a gente vai trazer desequilíbrio para os nossos quatro campos, para as nossas esferas. E esse desequilíbrio vai fazer com que a gente se afaste do nosso centro de poder. Então, quanto mais presença, quanto mais consciência, e sugiro aqui, trago uma sugestão para que você pense que, por melhor que seja qualquer etapa, qualquer momento da tua vida, ou que seja hoje o melhor momento da tua vida, tudo é processo. Todas são etapas que fazem parte do nosso crescimento aqui dentro dessa existência. E quando a gente começa a se abrir, começa a encarar isso com uma visão mais ampla, a gente começa a trazer isso para a nossa vida e dizer: coisas foram boas, coisas não foram boas, na totalidade eu tô melhor, mesmo que eu não tenha consciência disso. Você está melhor, mesmo que você não tenha consciência disso. Se você me contar a tua história, eu posso mostrar para você que a tua trajetória foi de superação, de conquista e de crescimento. Eu não tenho dúvida disso. Talvez você não esteja com o olhar amoroso e, e potencial para que você enxergue isso. Talvez o teu momento seja de um pouco de tristeza, um pouco de angústia, e faça com que você não perceba o quanto de coisa boa e o quanto você já cresceu dentro da tua própria história. Mas a gente só tem que perceber que esses momentos de crescimento, eles vão existir. E que a gente
dificilmente vai estar bem ou satisfeito em todas as esferas da nossa vida, relacionamento, financeiro, saúde, questões pessoais, né, de identidade, de capacidade, de confiança, muito difícil. E mesmo que a gente esteja nesse momento, uma coisa é certa, a vida é uma completa impermanência. Tudo passa. Então, se você fala para mim, poxa, eu estou numa fase difícil, eu falo para você, aguenta, porque vai passar. E você fala assim para mim, nossa, eu estou numa fase excelente. Eu digo, desfruta, porque vai passar. É o caminho natural das coisas. A gente está aqui para descobrir uma plenitude, um equilíbrio, um senso de consciência e de integrar mesmo todas as esferas da nossa vida, as esferas do nosso eu e a nossa história para um caminho de crescimento e evolução, com as questões dolorosas e com as questões prazerosas, com o amor e com a dor. Então não tem como a gente até se privar disso, se privar da dor, se privar dos momentos de desafio, é a gente se privar de crescimentos necessários. E muitas vezes que a gente, quando está na fase do amor, da conquista, do prazer, do desfrute, não consegue perceber. Então, tudo é misteriosamente sábio para colocar a gente nesse caminho, nesse mapa que cada um de nós recebeu quando veio para cá, para a gente poder construir a nossa própria planta, nosso próprio eu, enquanto a gente caminha nesse mapa. Então, fica aqui a nossa conversa de hoje para você refletir um pouco, né? Todo mundo fala sobre comparação, não se compare com os outros, isso eu acho que é difícil a prática, mas a teoria, né, o conselho, ele se dá a todo momento, e quanto mais a gente centra dentro e centra para cima, menos a gente acaba, né, se comparando. Mas fica aqui para que você também reflita sobre essa autocomparação, porque se a gente olha e tá ok, a gente se sente melhor, beleza. Mas às vezes a gente vai olhar e tem momentos, ou tem fases, ou tem é, é, questões da nossa vida que a gente vai dizer, poxa, eu estava muito melhor lá atrás. E quando a gente se pega olhando para lá e não voltando o foco para cá, não trazendo o estado de presença, entendendo que cada momento é um momento, a gente vai acabar olhando para trás, ficando deprimido, se colocando, vivendo, estando no passado, sempre se remetendo ao passado. E não pode. Né? A gente não vive no passado, a gente não vive no presente, no futuro, a gente vive no presente. Então, quando eu olho para o passado e eu fico lá, a chance de trazer essas sombras, essas questões muito mais fortes e eu não ter força para sair disso no momento presente fica muito maior. Então, que a gente não viva no passado, que a gente entenda que o passado é importante, ele vive na gente, ele traz muitas respostas, mas a gente dizer não à comparação. Nem a gente mesmo, nem aos outros, para que a gente possa cada vez mais integrar e passar pelos processos de uma forma construtiva, de uma forma que a evolução, que as lições venham e elas sejam bem aproveitadas, porque a gente está vivendo bem cada momento da nossa história. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.